Bom dia, paz, tudo bom? A gente vai gravar um devocionalzinho hoje, espero que vocês gostem. Eu sou o Bruno da Liliane. E eu sou a Liliane do Bruno. E juntos somos casados para sempre. Então, uma passagem na Bíblia, né, que me chamou a atenção, em Romanos 6, 16, 23, é o 23, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então a primeira meditação foi nessa primeira frase aqui. Pois o salário do pecado é a morte. A gente sabe que o nosso corpo ele vai morrer, é uma certeza. Isso é bíblico, né? Vive mais ou menos de 70, 80 anos, passar disso é enfado da carne. Então a gente já sabe que o corpo vai morrer. Se a gente sabe que o corpo vai morrer, de que morte estamos falando aqui? Porque Deus nos prometeu a vida eterna. E Ele é tão fiel para cumprir que mesmo aqueles que não o seguem terão a vida eterna. E você fala, que isso, Bruno? Tá doido? Não, tô não. Deus ainda deixa você escolher aonde você quer viver a sua vida eterna. Se é com Ele ou se é no inferno. Há uma escolha. Sua alma não vai morrer. Seu espírito não vai morrer. Sua alma ou vai para a vida eterna com Deus ou vai para o sofrimento eterno. Eu queria pegar aqui como a passagem diz, o salário do pecado é a morte. Então vou começar por aqui, ó. Pois o salário. O salário, a palavra salário, origina do sal. Que antigamente o sal tinha peso de ouro. Não existia geladeira, então era assim que se conservava as carnes, né? O alimento. Então o sal era feito uma paga, era um salário, era uma remuneração, que valia tanto quanto o ouro. Então passou a se chamar salário, era remuneração. E o que é essa remuneração? É uma remuneração ajustada entre o senhor e o servo. Esse é o salário. Então, se o salário do pecado é a morte, aqui Senhor, você tem servido. Você para e pensa bem. Porque está aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou dizer para você, é impossível servir a dois senhores. E não sou eu que falo, não. A Bíblia diz isso. E Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Você não tem como servir o Espírito e servir a carne ao mesmo tempo. A nossa carne já é fadada ao pecado. Ela já nasceu pecaminosa. Desde o tempo lá que Adão fez a escolha. Então nós já nascemos pecaminosos, já nascemos propícios ao pecado. Então, quando você serve ao pecado, o salário dele é a morte, mas essa morte que fala é a morte espiritual. Quanto mais você alimenta a carne, mais o seu lado espiritual morre. Quanto mais você serve o seu corpo, o Deus do pecado, o seu lado espiritual morre. Porque você alimenta, você tem duas coisas dentro de você, o espírito e a carne. Ou você alimenta um, ou você alimenta outro. Quando você alimenta um, esse vai ficando mais forte, o outro enfraquecendo. Quando você alimenta a carne, o espírito morre. Isso também, essa passagem diz, miserável homem que sou, quem me libertará do meu corpo, sujeito a esta morte? É onde eu disse, o nosso corpo já é sujeito à morte. Mas essa pergunta ele diz, quem me libertará? Nós sabemos que Jesus é o Salvador. Jesus é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho Jesus.
E você tem que escolher a qual Senhor você quer servir. Sabemos que é difícil, porque é uma coisa natural da nossa carne. Lá nessa passagem em Romanos, você vai ver a luta entre a carne e o espírito. Paulo relata isso lá, em 6,16. Ele relata a luta entre a carne e o espírito. Porque nós somos feitos de carne. Se você pensar, pô, Bruno, eu não. Eu vou à igreja, sou bom. Você está errado. Você é feito de carne. A luta é diária. A luta é cada dia. Assim como a pessoa tem o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, eu diria que nós somos os da carne anônimos, ou da carne conhecido, pode ser. E o lema seria só por hoje, igual o deles. Só por hoje eu vou escolher a Cristo. Só por hoje eu vou escolher a Deus. Só por hoje eu não vou servir o pecado. É um dia de cada vez. E tudo firmado na lei do Senhor. Porque uma palavra diz, no Salmo 127, versículo 1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Ou seja, se o Senhor não for o seu Deus, a quem você serve, o seu salário não será a vida eterna com Jesus Cristo. O seu salário é a morte. Você só tem como servir a dois senhores. O da carne, que é o pecado, ou o espírito, que é Deus. Através de Jesus Cristo. Talvez você fale assim, cara, mas eu não faço mal para ninguém. Eu vivo minha vida tranquilo. Pô, tomo minha cerveja, sou bonzinho, tranquilo. Pô, tranquilo. Beleza, né? Vou te dizer que Deus em Apocalipse 3, 15 e 16 fala assim, conheço suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O Senhor diz que vomita o morno, aquele indeciso é vomitado, é rejeitado por Deus. É mais desprezível do que o frio. A palavra diz que ele é mais desprezível do que o frio. Porque o frio, ele tomou a decisão de ser frio. O que é morno, ele tenta enganar a si e a Deus. Poxa, aí eu falo por mim, né? É difícil, é. Porque quando a gente deixa de alimentar a carne, ela grita. Ela grita e grita muito. Chega a doer. Você tem aqueles costumes, cara, chega a doer, dói muito. Mas através da morte da carne, nós encontramos a vida eterna e a salvação. E é diária, essa morte é diária. Todos os dias eu tenho que morrer para o meu pecado. Todos os dias eu tenho que sacrificar a minha carne. São todos os dias. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje eu escolho o Senhor. Deixa essa mensagem para você, porque eu sei o quanto é difícil. Eu sei. Eu tive problemas também com bebida, com a depressão, que me levavam a beber mais ainda. Problemas com costumes que a gente vai adquirindo, porque quando você começa, você nem sente. Quando vai ver, está atolado. Você acha que está dando o seu jeito. Não vai funcionar. Entrega na mão de Deus. Só por hoje. Deixa que Ele vai fazer tudo. Busque as coisas do Senhor, as demais serão acrescentadas. Isso é forte, verdadeiro. O Evangelho de Deus, Ele te prometeu salvação. Ele não está prometendo nada para esse mundo, irmão. Nada. Salvação em Deus. Cristo Jesus, na forma do seu amor, Ele faz a ligação entre Deus e a gente. Porque Ele conheceu. Ele veio homem. Ele veio carne. Sofreu todas as dores. Mas Ele venceu. Ele disse para nós que teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo nos deixou o exemplo.
Nunca vai ser fácil. Se está fácil, você está fazendo errado. Eu tenho certeza. Se está fácil, você está fazendo errado. Volta lá. Volta para a Escritura, volta para a lei, medita na lei. Se fosse fácil, Deus não falaria a Josué, seja forte e corajoso. Por que eu vou ser forte e você é moleza? Facinho. Não. Vai ter tribulações. A nossa carne leva para essa tribulação. Então eu deixo aqui para vocês. A salvação, a palavra de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. Eu e minha esposa congregamos na comunidade Rehobote. Ela está no Instagram, CER, Comunidade Evangélica Rehobote. Também está no YouTube. Estamos vivendo tempo de restrições. Para ir na igreja, tem que se fazer uma inscrição pelo aplicativo. É necessário no momento, porque Deus manda a gente ser prudente. Então, estamos sendo prudentes. Meu pastor, o Alexandre Feijão, meus outros pastores, toda a nossa igreja, toda a nossa liderança está sendo prudente. Mas você pode seguir também pelo YouTube, os cultos estão lá. Ou baixar o aplicativo, né? Na Play Store, tem para iOS, tem para o Android. Lá você vai ser alimentado. A palavra de Deus diz que é o pão da vida, porque a gente se alimenta dele todos os dias. E eu convido vocês para congregar com a gente. Eu convido você. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você fale, é muito difícil, eu não vou conseguir. O diabo quer que você pense que você realmente não vai conseguir, mas você consegue. Meditando na lei do Senhor é difícil, você vai chorar, você vai sentir a dor. A carne vai doer. Você vai fazer aquela desintoxicação, irmão. É uma desintoxicação, você vai sentir abstinência, e a abstinência dói, irmão. Qualquer abstinência que a tua carne sentir vai doer. Mas esteja disposto a passar. Porque Jesus Cristo passou, Ele mostrou o caminho. O sacrifício nos leva ao Pai. Seja forte, seja corajoso. Meu pastor tem trazido essa palavra, coragem. Você pode ir lá no YouTube, rever as palestras, né, as ministrações, os cultos da igreja. Eu louvo a Deus a vida da nossa liderança. Deixo aqui essa mensagem, hoje foi mais longo um pouquinho, mas eu acho que não teria como resumir mais que isso. Então, eu deixo para você. Deus nos deu livre-arbítrio. Escolha a quem você quer servir. Ou você serve a carne, ou você serve seu espírito. Não seja morno a ponto de ser vomitado por Deus. Tá bom? Deixa aqui essa mensagem do fundo do nosso coração. A paz a todos. Uma ótima semana. Que Deus abençoe vocês e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Aloha. Um grande abraço. Paz do Senhor.